No vídeo de hoje, uma rápida análise sobre a manutenção dos juros da Selic aqui no Brasil em 13,75% e uma pequena alta lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha nisso, mas o tema de fundo do Fora de Curva vai ser quase que um manifesto pela liberdade de expressão e, eventualmente, até a liberdade de galhofa. Vamos para esses assuntos, está muito interessante. Acredito que vai ser um vídeo rápido, porque eu tive alguns atrasos durante o dia, levando minha filha para comprar ovos de Páscoa de forma antecipada. Então, eu começo o Fora de Curva agora mais tarde, está começando pelas 8 horas da noite, mas para não atrasar muito com vocês, eu prometo que essa película vai ser um pouquinho mais rápida. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva e vamos para os nossos assuntos. Bom, hoje o Conselho de Política Monetária do Banco Central, o famoso Copom, decidiu manter a Selic brasileira em 13,75%, apesar de todas as pressões contrárias a isso. Até tem economista de fora do Brasil dando pitaco sobre esse assunto, dizendo, como falou o presidente da Fiesp, que 13,75% de taxa de juros básicas é uma pornografia. Olha, eu não posso discordar disso, como falei em outras oportunidades. Só tem o seguinte: qual é o contexto no qual o Banco Central, ou o Conselho de Política Monetária, manteve a taxa a patamares tão altos? Exatamente num contexto onde a inflação tende a subir por causa da alta de combustíveis e elevação dos gastos públicos de governo. Ademais, nós estamos esperando logo um pacote fiscal que pode impulsionar ainda mais preços, e assim a autoridade monetária do país, a meu ver, tem que sim manter uma postura conservadora, porque se começa a descer juro agora, tem que subir depois, fica tudo desmoralizado, ninguém sabe onde está pisando em termos da forma como lidar com o dinheiro. Então, se não houvesse ameaças inflacionárias, que existem, efetivamente existem, poderia cair até bem rapidamente essa taxa Selic para alguma coisa em torno de 4% a 5%, se a inflação evidentemente for menor que isso. Mas, no momento em que nós temos indicativos muito consistentes que já em março os preços ao consumidor vão estar em uma relevante alta, vamos falar assim, não dá para baixar juros. Nesse ponto, dou total razão ao Conselho Monetário Nacional, especialmente ao presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, que até o ano passado criticava muito, mas agora fazer o que ele tem razão, né? E espero que a população brasileira entenda que, se eles fraquejarem nesse momento, nós vamos pagar um preço muito alto, com o risco de uma substancial elevação dos preços aqui no Brasil logo ali na frente. E lá nos Estados Unidos, o Conselho Monetário deles, do Federal Reserve, aumentou a taxa de juros básicas por lá na América do Norte em 0,25 ponto percentual. Que inveja deles! A taxa lá, básica, está entre 4,75% e 5%. Dois motivos que fizeram a autoridade monetária de lá tomar essa decisão. Primeiro, a inflação de fevereiro, que bateu em 0,4%, era o esperado, mas acima dos padrões normais nos Estados Unidos. E segundo ponto, uma recuperação, diríamos assim, histórica de uma taxa de juros razoável nos Estados Unidos, para também incentivar as pessoas a fazer novamente uma poupança, porque poupança para um país é importantíssima, uma poupança que gera investimento. Então, tranquila a decisão, não tem nada a ver com a crise bancária, foi duas situações independentes. O que aconteceu lá no Banco do Vale do Silício foi problemas de administração, de saber lidar de uma forma um pouco mais prudente com o dinheiro, que não aconteceu. A mesma coisa, mas em outro nível, mas independentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, ocorreu com o Credit Suisse, que já foi inclusive incorporado pelo seu maior rival. Então, crise bancária, gente, acho que não dá para falar, pelo menos nesse momento. Se houver algum agravante, o qual eu não acredito que aconteça, eu posso vir a mudar de opinião. Mas agora, vamos para o assunto de fundo do Fora de Curva. Grande parte das pessoas já deve ter colocado no seu vocabulário uma nova palavrinha, o etaísmo, que é discriminação às pessoas mais velhas,
Não olhem para mim, não sejam etaristas comigo, por favor. Assistam Fora de Curva, gostem deixando o like, se inscrevam no canal, porque senão eu vou acusar vocês de etarismo, e compartilhem esse vídeo maravilhoso com essa rede de contatos, senão eu vou acusar cada um de vocês por etarismo triplamente qualificado. Satisfeitos? Mas agora vamos conversar, gente. Uma das maiores surpresas, e não vou dizer que foi legal, que eu tive na minha vida, foi há uns 3 anos atrás. Eu estava andando com a minha filha de carro e queria ir no shopping com ela. E ela falou: não, pai, eu quero ir com minhas amigas. Eu falei: tudo bem, mas o pai não pode ir junto? Ela: não, papai é muito chato. Aí eu baixei a cabeça, me resignei e respondi: tá bom, Nicole, o pai vai lá, vai ficar de longe olhando para ti para ver se não apronta nenhuma, só por uma questão de segurança. Mas o papai não vai ficar junto contigo e tuas amigas. Pode ser assim? Pode, negócio fechado. Aí eu cheguei à conclusão, ou identifiquei naquele momento, que a minha criancinha estava deixando de ser criança e se tornando adolescente. E qual é a primeira regra de um adolescente? Adultos, fora! Não querem mais saber de adultos, querem conviver na sua própria tribo, e é nesse ambiente que essas ex-crianças vão começar a praticar as suas relações sociais que vão perdurar para o resto da vida. Vão também partir para fazer algumas coisinhas meio proibidas, evidentemente nas costas dos adultos, que eles se julgam já capazes, porque estão botando corpo e botando corpo. O cérebro também está num processo químico muito, mas muito intenso, e adulto nesse momento para eles faz mal. É lógico que a gente tem que reconhecer isso, mas não tem que largar, porque tem que ser fiscalizado, já que eles várias vezes, ou não raramente, se colocam em perigo a si próprios. Mas o negócio é o seguinte: esse é um fenômeno que já foi comprovado, é biológico, começa conforme o menino ou a menina entre 12 e 14 anos e vai pelo menos até os 24 anos. E aí o que aconteceu? Lá em Bauru, num curso de biomedicina, 3 estudantes que estão abaixo dessa faixa limite de 24 anos montaram uma encrenquinha com uma coroa, com uma senhora de 45 anos chamada Patrícia Linhares. E aí fizeram um vídeo fazendo umas galhofas com ela, umas gozação, dizendo que ela devia se aposentar, porque para adolescente, pessoas não só de 40 anos, mas de 35 e 30 anos, já são coroas, já são velhos. Eu, então, de 60, sou exceção porque eu sou novinho ainda, mas isso realmente acontece, e essa turma aí bota para quebrar, bota para questionar valores e também tentar afastar do seu convívio mais íntimo tudo que signifique passado, tudo que seja velho, velho mesmo. E aí a Patrícia, com todo o direito que ela tem de estudar, querer se aperfeiçoar, fazer um curso de biomedicina depois dos 40 anos, acabou sendo eventualmente vítima de uma rejeição dessa turma, porque eles se decepcionaram com uma pessoa maior de idade no meio deles, o que eles não querem. Acontece. Fizeram a galhofa, fizeram a palhaçada, saiu do controle, acabou nas grandes redes sociais, o que não era esperado, como eu falei, era para ser uma postagem privada, e veio todo esse bafafá. As meninas tiveram seu castigo, sim, tiveram. Passaram por um constrangimento muito grande, ficaram envergonhadas, tão envergonhadas que simplesmente resolveram sair do curso que frequentavam de biomedicina lá em Bauru. Vão estudar em outro lugar, não sei aonde. Aí vamos convir, gente, não tem nenhuma lei que impeça qualquer pessoa de falar mal das faixas etárias que não são as suas. Nós, os velhos, não falamos mal da juventude. Essa juventude está perdida. Será que eles não podem falar mal dos velhos também, como a gente? Ou das pessoas que estão na meia-idade? Todo direito também. Isso aí é uma tradição milenar. Eu acredito que desde que a humanidade é humanidade, a principal luta não é aquela que Marx falava, luta de classes, e sim a luta das gerações, e isso é saudável, porque é daí que vem a evolução. Lógico que na medida que as idades avançam, os conceitos, as ideias sobre a vida vão mudando, e as coisas todas no final meio que se aproximam, mas sempre trazem uma evolução. E aí, por causa dessa galhofa plenamente justificada pela idade que essas meninas têm,
Vamos acabar com a vida delas? Aí eu acho injusto. E nesse contexto, a dona Patrícia Linares, aquela estudante de 45 anos, todas as fotos nas quais ela aparece na mídia, ela está com um sorriso bastante generoso. Parece até, vou dizer, que ela está gostando da notabilidade da fama e resolveu levar essa história ainda mais adiante para ver se continua com mais fama ainda. Deixando bem claro, nesse momento eu digo, as meninas que fizeram a galhofa, fizeram a acusação, elas já pagaram o preço da travessura, já foram constrangidas mais do que necessário até. Agora, continuando com a dona Patrícia, essa moça resolveu dar continuidade a essa notabilidade que ela recebeu às custas das 3 meninas. E em cima disso ela resolveu, teve a brilhante ideia de Jerico, de abrir um boletim de ocorrência contra essas moças por injúria e difamação. Tem cabimento? Vou dizer o seguinte, pessoal. Em cima disso, eu até posso imaginar que essa senhora, no ambiente de aula, ou no próprio recreio, no intervalo, entre os períodos de aula, ela devia ser uma pessoa muito chata mesmo, que realmente deu motivos para causar uma certa antipatia perante os outros estudantes, e aí se gerou essa galhofa. Será que não aconteceu isso? Vamos dar um pouquinho de voz para essas meninas, se elas quiserem falar, ou para os colegas dela, porque de repente essa dona Patrícia não tem tanto a razão que parece ter. Isso aí é a famosa lacração. Isso aí acaba com o contraditório. Isso aí simplesmente acaba com a graça da vida de qualquer sociedade. Então vamos parar com essa palhaçada. Patrícia, eu recomendo que você pare com isso, aproveite a sua fama, leve isso na brincadeira, mas vamos parar por aí. Não vá perseguir essas meninas, essas adolescentes, o resto da vida delas, por conta de uma travessurinha que você mesmo, quando tinha a idade delas, ou talvez um pouco menos, provavelmente tenha feito com pessoas mais velhas. Ponto final. Não é ponto final, porque eu quero falar de um parlamentar muito jovem que fez um discurso que acabou virando histórico na Câmara dos Deputados. Eu estou falando do deputado Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais, que foi o mais votado no Brasil. Vamos relembrar que ele botou uma peruca loira, dizendo-se que sentia como se fosse Nicole naquele momento, para falar sobre algumas questões que eu vou dizer. Acho que ele tinha boa parte de razão, inclusive nessa questão das competições atléticas, homens que se consideram mulheres, competir com mulheres, com todo o hormônio masculino que carregou no corpo, fica uma competição desleal. Além da questão do uso do banheiro feminino, masculino, porque não se cria um banheiro misto para essas pessoas que se dizem sexualmente diferenciadas. Qualquer ser humano tem direito à sua privacidade na intimidade. Eu, pessoalmente, vou deixar muito claro, não ficaria nada satisfeito se a minha filha fosse num banheiro no shopping center e lá estivesse um homem que se sente mulher com um bingolim dos mais avantajados fazendo troça das pessoas que estão lá dentro, e isso acontece muitas vezes, gente. Não é tão incomum assim. Então, vamos preservar os direitos das pessoas serem o que elas querem ser, mas, acima de tudo, manter, garantir a intimidade de cada um para essa pessoa não se sentir agredida nos seus momentos mais individuais, como é um banheiro. Mas o que eu quero tocar nesse assunto? A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ela se diz transexual, tem todo o direito de ser o que quiser, mas só não tem um direito: cercear a opinião de alguém que tem que exercer o seu direito de opinião porque é deputado federal, foi eleito para isso, foi eleito no parlamento para parlar. Parlamento vem de parlar do italiano e significa falar, colocar as ideias para fora, de acordo, já que o Nicolas é deputado eleito, com os anseios, com as ideias que a sua base eleitoral defende. E ele fez isso. Só isso. Ele não agrediu ninguém, não nominou pessoas, apenas descreveu a ideia, o sentimento de uma boa parte da população brasileira. E aí, o que acontece? Essa Érica Hilton, na sua posição política, ao invés de contrapor os argumentos do deputado Nicolas, resolveu pedir ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes,
para que ele simplesmente bloqueasse as redes sociais do deputado Nicolas Ferreira. Por quê? Para a ideia do Nicolas não ser divulgada, para ele não ter direito de voz, sendo que foi eleito para isso. E para a gente, por decorrência, cada um de nós, olharmos cada vez mais com receio de dizer a nossa opinião, porque se um deputado pode ser censurado, imagina o insignificante aqui do Eduardo Starosta, num canalzinho pequeno de YouTube, falando o que pensa. Eu vou continuar falando o que penso, acho isso um absurdo, acho que censura não deve existir no Brasil, já está existindo, então não dá para dizer que não deveria, porque já é uma realidade, e isso aí tem que acabar o quanto antes. E antes de encerrar, o ministro Alexandre de Moraes acatou absurdamente esse pedido e mandou a situação para a Procuradoria-Geral da República com urgência para, em 5 dias, dar resposta sobre a questão. Gente, a continuar essa batida de censura, de lacração, nós vamos ter muitos problemas logo ali na frente. Não estou dizendo anos, estou dizendo alguns meses, porque isso aí está chegando a patamares inadmissíveis, onde a única coisa, a única resultante de tudo isso vai ser encrenca e encrenca da grossa. E assim, pessoal, encerro o Fora de Curva de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento, da inscrição no canal para quem não é inscrito. Fico por aqui hoje, então. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixe-me até breve também. E tchau.